Nessa foto aqui, né, nós temos passa na camada reduzida e nós temos somente a camada oxidada, que vai ser na região da raiz. Então, o que nós temos de presença? O oxigênio, ele vai ser reduzido, vai formar 2 moléculas de água. O nitrato, quando então nós vamos fazer a adubação de nitrato, o que acontece? Por que tem alguma restrição com o nitrato? Quando você faz a adubação de nitrato, né, se nós temos a presença de elétrons e nós temos a presença de prótons, ele vai formar nitrogênio atmosférico, então ele vai voltar para o ambiente, né? Redução de óxido de manganês, que o arroz ele sofre toxicidade por manganês e ferro, quando em alta presença, né, em solo anaeróbico. E a redução do ferro, né? Então o ferro, o normal dele, digamos, no cultivo convencional, ele está disposto assim, ó, ele está indisponível. Mas quando nós acrescentamos água, né, ele vai ficar disponível. Então, tem que ter um alto cuidado na cultura do arroz para cultivar cultivares resistentes, né, tolerantes ao ferro, principalmente por toxicidade do ferro. Nós temos também a redução dos produtos intermediários da matéria orgânica, só que aqui vai depender da temperatura, porque algumas bactérias, conforme a temperatura do solo, né, elas têm uma maior atividade ou não. E nós temos também a redução do enxofre, isso aqui também é tóxico. Então, ambiente de várzea, né? O que nós temos? O alumínio ele vai ficar indisponível, então isso é bom, um fator positivo. Nós temos a redução de óxido de ferro, então um fator negativo, né? Que nós temos a liberação do ferro, que vai ocasionar toxicidade, e ele vai acabar competindo na solução do solo, que nós temos um colóide, por exemplo. Aqui até é um fator positivo, né? Porque acaba competindo por esses colóides aqui, por essas ligações. Então, ele vai acabar liberando cálcio, magnésio e potássio para a planta, que vai ficar lá na solução do solo. Porém, quando preencheu, né, todos os colóides do solo, o ferro que ficar disponível na solução do solo, aqui na solução do solo, é prejudicial à planta. Então, aqui só mostrando uma condição de campo e uma condição de solo alagado. Então, aqui a presença do ferro, olha só, 3 miligramas por decímetro cúbico, né? No alagado, nós temos 110. E assim como dobra o ferro, dobra os demais também, né? Aqui multiplica várias vezes, na verdade, o ferro. O cálcio, de 18 passa para 55, o manganês de 14 para 20 e o potássio de 11 para 22. Então, assim como nós temos a disponibilidade dos nutrientes para a planta, nós temos também a disponibilidade do ferro. Então, aqui está mostrando os efeitos positivos, né? Aumenta a disponibilidade desses nutrientes que nós acabamos de falar. A redução da disponibilidade de alumínio acima do pH 5,5, então nós não temos mais a disponibilidade do alumínio. E efeitos negativos, né? O aumento da disponibilidade desses nutrientes que são tóxicos para a planta, em alta quantidade, né? Acima de um certo limite, ele é prejudicial à planta. E redução da disponibilidade de cobre e zinco. Então, aqui só mostrando, né, os dias de alagamento, após o alagamento, né, e a disponibilidade, a concentração dos nutrientes. Então, observe o ferro, né, o que acontece com ele. É esse em vermelho aqui, olha a disponibilidade dele. E aqui nós temos o pH, né. Então, quando nós temos o pH 5,8, ó, a liberação dele é acima de 5,8, né, ele tá lá bem disponível, a concentração dele tá bem alta. E o cálcio, o manganêsio, e o potássio, né? Ó, nós aumentamos o pH, né? E a concentração ela continua mais estável, mas não cresce tanto como o ferro. Quando eu falo de solos de terras altas, né? O arroz de terras altas, então é um arroz que ele é cultivado, um arroz sequeiro, não é inundado. Então, os solos que têm baixa fertilidade, elevada acidez e baixa CTC, né? É a realidade dos nossos solos aqui no Brasil. Ele é um pouco restrito, né, para altas produtividades inicialmente, então você vai fazer o cultivo dessa cultura. Inicialmente, se tem baixa acidez, é bom.
mas com o decorrer do tempo tem que fazer a correção e a calagem também. Então, de imediato, não vai ter alta produtividade. Então, a saturação de bases tem que estar com 50%, pH entre 5 e 5,5 e o M tem que ser menor que 20%. Então, o pH 6 a 6,5 é a alimentação à disponibilidade de amônio em solo de terras altas. E a deficiência inicial de nitrogênio, né? Eu tenho baixa atividade da nitrato redutase, da enzima nitrato redutase. Como que funciona a calagem, falando nas várzeas, né? Então, a calagem, nós temos aqui 3 ou mais meses antes da semeadura do arroz, nós temos que fazer a calagem. Então, o seu solo, semeadura em solo seco, né? pH entre 5,5 e a saturação de bases abaixo de 65%, é um critério para decisão. E quando nós falamos do plantio pré-germinado ou com transplante em mudas, né? Nós tomamos por decisão a quantidade de cálcio e magnésio presente no solo. O nitrogênio, então. O nitrogênio, nós usamos aquela tabela que nós temos lá no Manual da Adubação e Calagem do Estado do Paraná. Esse aqui é para o Estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, nós temos em semeadura de solo seco, na base nós temos que aplicar um parcial. E o restante na cobertura, 10 a 20 quilos por hectare na base. E o sistema pré-germinado não se recomenda aplicar nitrogênio na base. Então, no sistema pré-germinado, como que nós fazemos a aplicação? 50% no perfilhamento, V3 e V4, né? Então, aplico 50% do nitrogênio aqui e 50% no R0, quando está iniciando lá o estágio reprodutivo no grão, quando está enchendo os grãos já. Então, eu faço a aplicação após o início na inundação, né? Porque o sistema pré-germinado funciona assim. Eu vou explicar mais para frente quando nós vamos falar sobre no próximo bimestre. Mas digamos assim, pego os sacos de arroz, de semente, que vai ser utilizado para o plantio, e ele é colocado em água. Com isso, já dá uma embebição aqui na semeadura e a semente ela já acaba emitindo o coleóptilo. Então, quando você vai fazer o plantio dessa semente, né, ela já tem a viabilidade para formar uma planta. Então, por isso que é chamado de sistema pré-germinado. E depois, uns 10, 15 dias, é que é colocado água sobre esse sistema. O nitrogênio na semeadura no solo seco, né? Quando for numa cultivar precoce até 120 dias e o médio é de 120 a 135 dias. Então, aqui pode ser dividido em 2 ou 3 partes. 50% no perfilhamento e 50% quando a planta está enchendo o grão. Ou nós fazemos assim, 1/3 em V3, V4, 2/3, né? Só que dividido em 2 vezes, né? V3, V4, outra no metade do perfilhamento, porque o nitrogênio ele é muito usado na questão do crescimento da planta, vai estimular ela a crescer. E o restante nós vamos fazer aqui quando está iniciando o estágio reprodutivo. Então, para o sistema precoce, para os cultivares precoces até 120 dias, nós vamos fazer 2 divisões. E para um ciclo tardio, médio a tardio, nós vamos fazer esse sistema aqui. É recomendado esse sistema aqui. Lembrando, né, que o nitrogênio ele faz parte das moléculas de proteínas, né, dos ácidos nucleicos, da molécula de clorofila. Então, com isso, ele participa, né, do aumento da área foliar das plantas. Por isso que nós temos que fazer a aplicação aqui no perfilhamento. Consequentemente, também, como ele pertence à molécula da clorofila, faz parte, vai auxiliar na taxa fotossintética. E com isso, né, vai influenciar aqui na produção. Vai influenciar o número de panículas por planta, em decorrência do maior perfilhamento. Então, se eu fizer a aplicação do nitrogênio aqui, tiver um maior perfilhamento, vai influenciar na minha produção aqui, né? Vai influenciar o número de grãos por panículas e peso de grãos.
O fósforo, então. Aqui no ambiente de várzea, né? O fósforo ele é incorporado no momento da semeadura. E no sistema pré-germinado, ele é incorporado antes da semeadura, pode ser regular quando é feito a adubação, a calagem, correção do pH, ou ela pode ser realizada em V2 e V3. Então, aqui nós temos, né, baixo, médio, alto, muito alto teor de fósforo, né? E aqui nós vamos ter o valor. Então, ele é considerado alto, médio, baixo, muito alto. E a partir disso é que nós vamos fazer a recomendação de adubação fosfatada. Então, se for baixo, médio, alto, muito alto, né? Aqui nós temos para expectativa de produção média ou alta. Fósforo também. Aqui é potássio. Potássio é a mesma coisa, né? Potássio é através da CTC. Aqui, falando do potássio. Em solos arenosos, né? Eu tenho que dividir a aplicação, porque ele pode ser lixiviado pelo solo. Aqui, falando da adubação de planta, então, no arroz e sequeiro, o nitrogênio, quando faço a aplicação dele, pode aumentar a produtividade. Quando eu faço a aplicação de 100 kg por hectare, então acaba aumentando a produção. Em cobertura, então, eu faço 40 a 60 kg, doses elevadas, elevo o acamamento aqui no início, porque a planta ela ainda não tem um sistema caulinar 100% formado, 100% estruturado. Então, eu posso fazer duas partes, né? Dividir duas partes ou dividir em 3, né? Lembrando que a adubação dele tem que ser, o sistema pré-germinado não pode ser no momento da semeadura. Aqui falando um pouco de cultivares, então. Cultivares de ciclo médio, né? Desempenho melhor que as precoces e o tardio. A precoce, ela é bom porque nós temos uma economia de água, cultivares precoce em ambiente de várzea. E o tardio, nós temos uma maior produtividade, ela tem um maior tempo para fazer fotossíntese, um acúmulo de fotoassimilados é maior. Porém, né, se estende muito o período com água dentro das lavouras. Então, o ciclo de médio é o mais recomendado. Tem maior potencial produtivo. Cultivares precoces requerem um melhor manejo e é importante para a economia de água, né? E tem essa flexibilidade na época de semeadura. Porém, elas acabam requisitando, né, um melhor manejo. Então, logo após a saída do inverno, né, já tem que fazer um preparo bem rapidinho para implantar essa cultura. Cultivares mais tardias são mais exigentes quando é a época de semeadura. E para Santa Catarina, né, são as mais recomendadas, porque ela tem o maior potencial produtivo e possibilidade do cultivo de soqueira. Então, a adubação do sistema pré-germinado, né, especialmente em Santa Catarina, falando do médio vale do rio Itajaí-Açu, as cultivares para o sistema precoce, cultivares precoce, a Ipagre 106 BRS Firmeza, médio o IRGA 425, lembrando que o IRGA é uma agência de estudo lá no Rio Grande do Sul, que estuda arroz. Não lembro a sigla agora. Nós temos o sistema tardio e o Clearfield. Quando nós temos o emblema SCS, significa que foi desenvolvido também aqui em Santa Catarina. Nós temos a produção dessas Clearfield, que são algumas cultivares que apresentam algumas importâncias, porque elas foram modificadas geneticamente, então elas têm uma resistência a alguns herbicidas, que é a imidazolinonas, na verdade, que elas auxiliam no controle do capim-arroz. Então, você vai fazer a aplicação desse herbicida, né? Elas vão ser resistentes, por causa que na cultura do arroz nós temos muito problema com o arroz vermelho, que é uma praga não, uma planta daninha. A tolerância por excesso de ferro no solo e a resistência ao brusone. São 3 principais dificuldades encontradas na cultura do arroz, que é a resistência por toxidez e ferro, tolerância,
As cultivares têm que ser tolerantes à toxidez por excesso de ferro no solo, por causa do solo inundado, que tem a disponibilidade desse nutriente, resistência ao brusone, que é uma doença, nós vamos ver lá em doenças, e a resistência a alguns herbicidas, porque quando vai fazer a aplicação de herbicidas, né, para controlar essas plantas daninhas. Então, a tolerância a estresse e temperatura também é importante, né, porque lembrando que essas cultivares de arroz, elas não germinam abaixo de 10 graus, acho que é. Então, ela acaba não se desenvolvendo também com uma temperatura inferior a 17 graus ou muito alta, né? Acima de 35 graus, você acaba tendo uma esterilidade das panículas e com isso nós não temos a fertilização e a polinização. Ela tem um aspecto visual, rendimento industrial e características de cocção muito boas. E a preferência do mercado brasileiro, né, é por um arroz de grão longo, fino, translúcido, com aspecto visual bom, sem defeitos, né? Rendimento acima de 70% no benefício. E um rendimento industrial acima de 60% de grãos inteiros. Aqui só mostrando que aqui são algumas cultivares, né? Para o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas aqui só mostrando, né? Nós temos cultivares muito precoces, que têm menos de 105 dias. Precoce vai de 106 a 120 dias. Médio, 121 a 135 dias. Tardia, até 150 dias. E muito tardia, acima de 150 dias. Então, o ideal, né? O recomendado, isso vai variar de região para região, né? Falando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Culturas de médio prazo. Cultivares de sequeiro, então, tem que ter um ciclo e um potencial produtivo, principalmente, né? Ciclo precoce, porque tem que dar tempo de cultivar a safrinha, não pode se estender muito. O cultivo do arroz tem que ser resistente à seca e tolerante a baixos níveis de fósforo e alumínio no solo, né? Lembrando que o pH do cultivo sequeiro é mais baixo, é abaixo de 6, é entre 5 e 5,5. Tem que ter um porte baixo, folhas retas, o suficiente para captar a energia luminosa, né? Resistente à brusone também. E algumas finalidades, né, para o comércio do grão: aspecto visual, rendimento industrial e características de cocção. Cocção é cozimento. Então, aqui nós temos as principais cultivares: BRS Primavera, Maravilha e Talento. BRS Primavera, ela tem uma tendência ao acamamento, então isso acaba dificultando a sua escolha, né? Que se você fizer um excesso de aplicação nitrogenada, vai afetar aqui. Porém, ela tem uma excelente qualidade culinária. A BRS é Maravilha, então, regiões com baixo risco de viranico, então, ela tem uma tolerância a estresse hídrico, né? Porque lembrando que no arroz de sequeiro nós não vamos ter a disponibilidade de água durante todo o cultivo, que nem no arroz irrigado. Moderadamente resistente ao brusone e ela tem resistência ao acamamento. A Talento, a BRS Talento, ela é semi-precoce, porém ela produz muito poucos perfilhos, mas ela é moderadamente resistente a brusone. E se formos ver, né, cada um tem as suas características, mas tudo isso vai depender da região onde ela vai ser cultivada. Às vezes o agricultor já vem cultivando há um bom tempo e tem a preferência dele. Então, tudo isso varia de fatores